gente, tudo bem? Tem tempo, né, que eu não gravo um vlog aqui pro YouTube. Às vezes eu sinto que eu desaprendi, assim. E esse vlog de hoje, ele é uma segunda tentativa, na real, porque ontem eu comecei a gravar, né, um daily vlog. Porque eu pensei, poxa, tem tanto tempo que eu não faço vlog pro YouTube, né? Ultimamente eu faço mini vlogs, assim, com um propósito bem específico, tipo mostrar uma rotina, ou às vezes eu faço um vlog maior de uma semana, ou de algum evento, né, tipo a Bienal, ou viagem, né, sei lá. E aí tem tempo, ou aquele de hobbies, né, que foi o último que eu postei ano passado, e que fiquei meses assim, né, gravando e tal. Eu me saboto muito para fazer vlogs, porque eu sempre acho que o vlog ou ele tem que ter algum evento importante ou algum tema ou sei lá, que seja relevante assim. Só que ultimamente eu tô gostando muito de assistir vlogs, né? E principalmente daily vlogs. Então, assim, um dia normal na rotina de alguém. Adoro os vlogs da Ju, do Dream Books, adoro os da Má, do Reading with Ma, adoro os da Isa, do Captuts. Então, assim, pensei, poxa, por que também não faço um assim, né? Um mais cozy, né? Eu tava com saudade de gravar vlog. E aí eu queria dividir um dia mais tranquilinho com vocês. Agora meio-dia, então passei a manhã inteira trabalhando, né? Como eu mostrei um pouquinho nos inserts. Tinha que resolver umas coisas mais urgentes, assim, umas demandas que eu tinha que entregar hoje. E aí, agora eu vou almoçar, e aí eu vou continuar meu expediente aqui. Eu tenho uma call às 3 horas. E aí eu vou almoçar e depois do almoço eu vou passar uma maquiagem na cara para essa call. E depois, no final da tarde, quando eu acabar meus expedientes, eu vou ver se eu gravo um videozinho. E aí já vou adiantar para vocês, porque provavelmente quando esse vlog for ao ar, eu acho que esse vídeo já vai ter saído. Eu tenho um quadro no TikTok, principalmente, né? Que é o Notícias, Dados e Curiosidades para quem gosta de livros. Inclusive depois eu vou bater um papinho com vocês, porque eu tô com umas ideias aí para um projeto e eu preciso não só colocar para fora para ver a opinião de vocês, né, das poucas pessoas aí que me assistem no YouTube, porque envolve um pouco o YouTube, mas também para jogar aí pro universo, quem sabe, ou para alguém ser a voz da razão e falar assim, Laura, não faça, pelo amor de Deus. Mas enfim, falo com vocês depois do almoço. Mas eu tenho esse quadro de notícias, dados e curiosidades para quem gosta de livros e tal. Só que aí eu tive uma ideia de fazer uma variação desse quadro, só que é notícias e curiosidades do mundo das artes, então mais geral, para deixar seu coração quentinho no meio de tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Partiu de uma necessidade pessoal de ver mais coisas positivas assim na internet, porque eu sinto que eu tô num momento que, no começo do ano, eu acho que eu comentei em algum vídeo, não sei se foi o de metas e reflexões, ou enfim, qual vídeo que foi, que eu tinha conseguido ficar muito tempo off das redes, né? Eu tinha conseguido só entrar nas redes sociais para postar. Então, tipo assim, postava e ir embora. Porque como eu tava de recesso, eu também não tinha que ficar monitorando rede social nenhuma, não tinha que ficar criando conteúdo. Tudo que eu tinha criado eu já tinha meio que editado e tava só literalmente meio que entrando e postando. Eu não quis programar, porque eu quis, não sei por que também. Mas aí eu consegui fazer meio que um detox digital, assim, e mental. Só que aí agora, justamente porque o acesso não é nem pelo celular, sabe? É porque eu fico acessando pelo computador, pelo navegador. Eu sinto que, sei lá, tô ficando muito, muito ansiosa e eu terminei de ler o Geração Ansiosa e, nossa, me deu vários insights, assim. Ele fala mais da geração Z, né? Mas eu pude me ver muito em algumas coisas, principalmente alguns comportamentos online, assim, que a gente às vezes não percebe o tanto que afeta a gente, né? E aí eu comecei a me sentir muito nesse lugar, assim. E aí eu tava pensando, poxa, já que eu vou tentar, né, de novo acessar, inclusive eu já
né, fiz vários vídeos aqui comentando sobre os bloqueios que eu tenho no celular, então eu nem entro tanto pelo celular, sabe, nas redes sociais. Mas eu vou tentar agora até realmente entrar no navegador só o que for extremamente necessário. E eu pensei, poxa, eu quero tentar contribuir de alguma forma para quando as pessoas entrarem nas redes sociais, pelo menos quando elas assistirem meus vídeos, né? Se não forem aconchegantes, se não forem informativos sobre livros, explicações sobre livros, eu pensei, eu quero alguma coisa que deixe a pessoa feliz de ter acessado a rede social, assim, sabe? Porque eu acho que, mesmo que a gente não perceba, a gente, na maior parte das vezes, a gente acaba se arrependendo de gastar aquele tempo online, né? Vamos mandar real? E aí eu pensei, pô, vou pegar umas notícias legais, assim, fazer questão de procurar mais ativamente, fazer o meu feed ficar ainda mais positivo e informativo nesse sentido, com coisas relevantes e legais. Então, quero ver se eu consigo gravar hoje. E aí, ontem eu consegui editar bastante coisa para as redes curtas, então já fica aí o pedido para você me seguir lá, porque vai ter muito conteúdo legal. Muito conteúdo legal. Tipo assim, não só essa semana que eu tô gravando, hoje é dia 7 de abril. Mas tem conteúdo para 2 semanas já, se eu conseguir, né? Às vezes eu vou empurrando para postar de notícias, né, que são mais quentes e tal. Então, enfim, mas tem muita coisa legal. Espero que vocês gostem de ficar algumas horinhas do meu dia comigo. Espero que seja um vlog mais cozy. Esse vai ser um vlog, assim, aquela vibe de chá ou café entre amigas, sabe? Pra gente só conversar brevemente sobre algumas coisinhas que estão aí na minha cabeça enquanto eu trabalho aí. Eu vou almoçar, que eu tô com fome já. E passar maquiagem na cara, continuar algumas coisas aqui do expediente e eu já volto pra falar com vocês sobre algumas ideias. Gente, só pra compartilhar, eu postei, acho que foi no vídeo de favoritos, se eu não me engano. Acho que foi, não sei se foi aqui no YouTube ou se foi no Instagram. Mas eu descobri não vou nem falar que é uma marmitaria, porque é meio que uma loja que eles têm salgadinhos e tal, em BH, que é o Las Tortas Vegan. Então é tudo vegano, salgadinhos veganos, tipo coxinha, risole, enrolado, croquete, enfim. E aí agora elas estão fazendo marmita. E aí, que tá salvando meus dias, porque é isso, a vida da trabalhadora, eu vivo de marmita. E aí, eu tô com a minha última aqui, que essa é a marmita Itália, que é com rondelli. Gente, olha aqui. Sério, muito, muito, muito bom. Aí, esse aqui vai ser muito grande pra mim, porque aí o que eu faço? Eu vou pegar, são 6 rondellis, vou pegar 3, e aí eu completo com uma saladinha. E, nossa, é o que tá, assim, me salvando, porque é tão gostoso, porque é uma comidinha fresca, porque elas fazem por encomenda, né? Então, assim, que elas já fazem, já congela e tem validade de, tipo assim, alguns dias, enfim. Ai, é tão gostosinho, aí todo dia tem uma comida diferente. Elas têm um de a marmita china, que é com frango xadrez, tudo vegano. Gente, nossa, tão bom. As minhas favoritas, essa da Itália e a do frango xadrez. Bom demais. Agora sim, voltei. Estou almoçada e pronta para continuar aqui meu expediente. Ainda tenho que fazer algumas coisas antes dessa call às 3. Bom, deixa eu compartilhar minhas reflexões aí, né? Sobre o projeto que eu falei. Bom, o que tem acontecido, né? Eu sou uma criadora de conteúdo pequena, tipo, pequena mesmo, assim.
Minha maior rede social é o TikTok e eu tô com 40 mil lá, sabe? Tipo assim, eu sou uma micro-influenciadora. E assim, eu tenho recebido muitos comentários e tipo assim, de novo, eu sou uma micro-influenciadora, então a quantidade de comentários que eu tô recebendo sobre isso eu considero muito mesmo. Principalmente nesse quadro que eu comentei, né, do notícias, dados, curiosidades e tal. Tô recebendo muitos comentários me pedindo um podcast sobre notícias. E o que acontece? Eu tô considerando basicamente assim. Mas, eu queria jogar aí pra vocês, porque o que acontece? Prometi que esse ano eu ia fazer menos coisas. E de fato eu estou tentando realmente fazer menos coisas, assim, eu tô diminuindo bastante, assim, as lives. Tem 3 semanas que eu não faço live por N fatores. Demanda de trabalho, sempre tem algum compromisso ou reunião durante o dia que corta. Às vezes fases, assim, porque pra você fazer live você tem que ter carisma, né? Porque senão, pô, pra que você vai fazer a live ali? Pra ficar com a cara de bunda, né? Ali. E ultimamente, eu tô mais introvertida, assim, mais introspectiva. Eu tô preferindo gravar conteúdos. E aí você grava mais quando você tá mais, né, na vontade, no carisma, na energia, né, de gravar. Vou confessar que, assim, as lives, elas também não estão... Eu sinto muita falta de conversar com a minha comunidade ali, mas a maior parte, eu acho, das pessoas mais ativas das lives, elas estão no meu Catarse, então eu consigo conversar quase diariamente ali, matar a saudade e tal. E as lives também, elas não têm dado, sendo muito sincera, assim, não tem dado um retorno mais, assim, e demanda muito tempo. Você tem que basicamente, assim, tá que eu trabalho de casa, só que você tem que travar a sua rotina inteira. Seu dia é só pra fazer a live, basicamente, porque o que dá pra trabalhar enquanto você faz a live, você faz, mas de resto, assim, você não consegue sair de casa, porque você não pode ficar deixando a live rodando ali, sabe? Tipo, qual que é o sentido? E realmente é muito esforço, muito tempo, muita energia e ultimamente pouco retorno, assim. Eu sinto que as pessoas que mais apoiam ali nas lives estão aqui assistindo os vídeos, estão no meu Catarse, estão me seguindo nas outras redes, então, sabe, eu sinto que quem gosta de acompanhar meu conteúdo, minha companhia e tal, a gente consegue dar um jeito de outras formas, sabe? Então, assim, eu tô diminuindo as coisas que eu faço. Só que essa coisa do podcast já era algo que tava na minha cabeça há um tempo. Primeiro, porque eu sou geminiana e eu gosto de falar, né? Segundo, que eu acho que o público de um podcast, ele é diferente. Primeiro que é um público mais adulto, talvez, é um público, principalmente se eu fosse fazer, porque eu tenho dois tipos de podcast na minha cabeça, mas se eu fosse fazer, por exemplo, esse de notícias e tal, ia ser um público realmente mais velho, mais inchado, mais interessado, que eu acho que seria muito legal, assim, para abrir as portas para as pessoas conhecerem meu conteúdo de outras formas, assim, né, porque eu sei que podcast não é muito rentável, assim, é mais rentável com publi, né, e tal, que eu não acho que seria o meu caso, porque é muito nichado. Mas daria para trabalhar de uma forma que eu gosto, de forma mais aprofundada, assim, algumas notícias, trazer alguns comentários maiores, sem ser essa coisa muito rápida, assim, porque esses vídeos, né, de notícia desse quadro, assim, eles são conteúdos longos, pensando nas redes curtas, né? Costumam ter, assim, em torno de 10 minutos, às vezes quase 15, dependendo da quantidade de notícias e, né, o que tá ali nas notícias, quando são assuntos mais polêmicos, tipo inteligência artificial e tal, demanda um pouco mais. Então é muito longo para as redes curtas, mas daria para fazer muito mais num podcast, né? E aí eu estou pensando, mas a grande questão é que eu não consigo fazer na minha rotina atual. Então, assim, não seria um plano para agora. E aí eu já queria jogar aqui logo de cara, você aí que tá assistindo, que se você gosta desse tipo de conteúdo,
Me acompanha nas outras redes e tal. Me conta aqui nos comentários se você ouviria um podcast assim, mas fala na moral, entendeu? Você ouviria mesmo, porque tem uma outra questão. Por ser muito nichado, depende muito realmente de engajamento das pessoas, assim, porque eu não sei quanto ele iria crescer. Só que eu tô percebendo que existe uma certa demanda. Pelo menos assim, eu penso, poxa, se esse tanto de gente está se dando ao trabalho de comentar nos meus vídeos, e a gente sabe que hoje em dia, para alguém comentar num vídeo, é porque realmente a pessoa está querendo muito falar alguma coisa. Talvez é porque tenha mais pessoas interessadas, pessoas que às vezes nem estão comentando, né, mas ouviriam, enfim. E aí, o que eu estou pensando para fazer esse teste? Para um próximo de notícias, porque eu vou fazendo a minha listinha de algumas notícias ali depois que eu faço o crivo, né, para a hora de fazer o roteiro e tudo mais. Eu tô pensando se o próximo, sem ser esse temático que eu falei pra vocês de deixar o coração quentinho e tal, se eu faço num formato aqui pro YouTube. Porque aí talvez seria algo que eu conseguiria fazer, que é fazer tipo um videocast. Porque aí eu consigo postar aqui no YouTube e aí eu pegaria o áudio. Porque tem uma grande questão também, gente, desde a época da faculdade, que a gente tinha que editar programa de rádio, que a gente tinha que fazer episódio de podcast, gente, eu odeio editar áudio, eu detesto editar áudio, detesto, assim, na época da faculdade eu já falava, gente, me dá pra editar um telejornal, me dá pra editar uma revista, me dá nossa edição inteira num jornal impresso que eu edito, mas não me manda editar áudio. Então, assim, eu tô tentando pensar em formas também de fazer acontecer algo diferente, algo legal, mas principalmente algo diferente, mas que saia um pouco das minhas limitações ali. Porque aí daria pra fazer tipo isso de videocast e tal. E seria uma experimentação, porque sozinha, já falei até com algumas pessoas, assim, que foi super legal. Não vou falar nomes, assim, mas fui abordada por pessoas que eu curto o trabalho pra caramba, assim, pra às vezes fazer uma parceria nesse sentido e tal. E é algo que eu avalio muito, assim, porque eu já estava pensando sobre fazer, não agora, tá, gente? Mas fazer eventualmente um podcast. Mas seria diferente. Eu não vou jogar minha ideia aí. não vou explanar ela. É óbvio que teria uma certa relação ali com os livros, né? Mas não seria de resenha, não seria só de notícias. Eu pensei em talvez nesse podcast pegar como se fosse um quadro dentro dos episódios, assim, falar das notícias, e aí talvez seriam menos notícias, mas que tenham a ver com o tema daquele episódio, enfim, eu tô não vou falar muito mais porque não quero jogar a minha ideia. Mas enfim, podcast é algo que eu tô pensando bastante, mas eu acho que eu fico avaliando na minha rotina hoje, com as minhas demandas hoje, não sei se eu conseguiria. Enfim, crises. Às vezes eu penso, cara, eu gosto muito do meu trabalho e fico pensando assim, poxa, seria tão legal às vezes também trabalhar só com criação de conteúdo, só que ao mesmo tempo pra mim não é financeiramente viável. E às vezes eu penso, poxa, mas aí talvez eu perderia um diferencial que eu tenho, que é justamente criar conteúdo sobre, sendo uma pessoa, ter a visão de uma pessoa que trabalha com livros atualmente, tá ali de dentro, vendo as coisas e tal, enfim. Questões. Pensando quantas coisas mais eu gostaria de fazer, quantas versões de mim mais eu gostaria de ser. Enfim, nisso ainda tem que acabar meu expediente. Mas é isso, né, gente? O que é a vida? Se não um grande questionamento sobre, será que faço mais? Será que faço menos? Será que mudo rota? Será que invisto em tudo que eu já estou fazendo? Enfim, é isso, gente. Vou continuar aqui meu expediente. Acabar minhas coisinhas. Acabar não. Continuar trabalhando antes dessa minha call.
Tem um tempinho já que eu acabei a call. E aí vim aqui agora fazer um update e fazer um mini unboxing. Porque na verdade já tá meio que aberto. Eu só não abri a caixa. Eu abri a caixa que ela veio. Mas enfim. Tá um sol aqui, porque eu vim pra varanda. Eu queria ter tomado esse sol na hora do almoço. Mas impossível. Porque eu não ia conseguir acabar os expedientes e tal. Mas ó, eu tô guardando pra abrir, porque eu queria mostrar, né, que chegou da L'Oréal. Sentindo muito chique. Eu acho que é uma máscara que eu já experimentei, se eu não me engano. Mas ó, a melhor máscara de reparação chegou. Ui! Fim dos cabelos danificados. Ó, o unboxing. O unboxing é uma caixinha diferente. Olha que legal. É assim, né? Nossa, já senti o cheiro. Ai, gente, essa luz deve estar horrível na minha cara, mas enfim, é o que a gente tem pra hoje. Nossa, gente, o cheiro dela. Cara, é bizarro, tá? De bom. Nossa, tem cheiro de salão mesmo. Sabe quando você vai no salão cortar cabelo, hidratar o cabelo, e você sai com aquele... Tá com perfume, tá com tanta coisa cheirosa. Nossa, é esse cheiro aqui. Ó. E eu agora... Eu acho que... Não sei se é exatamente essa, é porque a minha, eu acho que o marrom era mais escuro da outra que eu recebi, porque eu já recebi uma deles, que era um pouco maior. Também era essa Absolute Repair molecular, só que agora eu tô na dúvida se é exatamente a mesma ou porque que tem a composição ali, se a composição é diferente. Se eu já não tivesse lavado o cabelo hoje. Bom, fica pra amanhã. Mas enfim, agora uma nuvem vai passar no sol. Vou terminar de... né, as últimas demandas do dia ali no computador. E aí, eu tava na dúvida se eu ia caminhar um pouquinho ou só ler mesmo, que eu já tô mais cansada. Tô no primeiro dia do meu ciclo, então fica aquela coisa que habitar o seu corpo é um pouco desconfortável. No geral, assim, você fica meio sem lugar. Eu vou agora aproveitar, às vezes, talvez essa luzinha agora, se essa nuvem continuar no lugar. E gravar também aquele vídeo que eu falei das notícias boas, pra deixar o coração quentinho. Arromba, aqui. Querendo um pouquinho de carinho. Peguei os livros pra compartilhar com vocês, aproveitar as minhas leituras atuais. E aí vou aproveitar que a Rumba tá aqui e aí fica ela de fundo aí apresentando as leituras pra vocês. Que eu queria aproveitar, né, já que eu tô gravando o vlog, pra pelo menos, né, ter um pouquinho de livros aqui pra mostrar. Então, eu comecei no final de semana, esse aqui, o Não Aguentar Mais. Eu terminei o Geração Ansiosa, e aí eu decidi, vou começar outra coisa leve, né? Então eu comecei esse aqui. E tô gostando muito, acho que eu tô em 48%, não sei se eu já cheguei em 50%, mas, né, como os millennials se tornaram a geração do burnout. E, nossa, eu poderia falar por horas já sobre esse livro, já marquei tanta coisa, tanta coisa. Era um livro que eu tava querendo ler desde o ano passado, e aí agora, finalmente, veio aí, tô gostando muito, então espero... Hoje é terça, acho que eu não falei isso, né? Então espero hoje conseguir ler um pouquinho e essa semana terminar ele, acho que isso eu consigo. E de ficção, né, que eu tô sempre lendo uma ficção, uma não ficção, eu tô com a Academia Arcana, este calhamaçinho de 540 ou 530 páginas, eu tô na página 112 e eu tô gostando, tá? Eu tô achando bem interessante, fluiu bem, mas eu não li basicamente nada dele na semana passada, porque eu tava focando em terminar o Geração Ansiosa e foi uma semana com muito trabalho, muita coisa pra fazer, então não consegui pegar pra ler. Aí, no mundo ideal, eu adoraria terminar ele essa semana também.
Mas eu não sei, vai depender aí de trabalho, porque eu tenho 400 páginas aí pela frente, mas o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. E um outro que eu tô lendo, que eu ainda não posso falar qual é, porque eu tô lendo ele pra uma amiga. E talvez vire uma publi aí. E é isso. Então, um update também das minhas leituras pra vocês. Bom, vim encerrar o vlog, já tô com meu pijaminha, já tá tarde, eu vou fazer eu tô sem chá. Acho que eu vou fazer um cappuccino, né, Kita? Vou fazer um cappuccino e aí eu acho que eu vou fazer algo que eu tava esperando muito tempo, que eu vou dar play no episódio de Sex and the City. Vou oficialmente começar a assistir Sex and the City. Eu acho que eu comentei, acho que foi no vídeo de favoritos que eu postei, que eu tava querendo começar. Vou fazer 30 anos já. E aí me veio o chamado de assistir Sex and the City. Né, Kito? Né, Tiozens? Não é? Vamos assistir junto? Será que você vai gostar? Enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar um diazinho comigo. Espero que esse vlog tenha sido... Não vou falar útil, porque útil com certeza não foi, mas eu espero que ele tenha sido gostosinho de assistir. Algumas reflexões, devaneios aí. E é isso. Espero conseguir gravar mais vlogs. Vou parar de falar, já tô cansada. Nossa, meu olho, assim, não aguento mais olhar para uma tela. Só quero olhar para outra tela, mas no caso uma televisão. Mas é isso. Espero que tenha sido gostosinho para vocês. Se você assistiu até aqui, muito, 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 muito obrigada. Não, meu cabelo já tá pra dormir mesmo, né? Fica aí o pedido para você me seguir nas redes sociais, Instagram e o TikTok, que é onde eu posto conteúdo quase que diário, né? Né, Mumu? E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau!